Um dia, enquanto se afundava nos livros da biblioteca, o celular de uma guria começa a tocar. E assim que ela atende, uma voz misteriosa do outro lado da linha solta uma bomba. Alguém está atrás dela. E antes mesmo de conseguir entender o que tá rolando, 4 caras de terno secam ela. E pensando rápido, a guria dispara em direção à saída. Mas um dos agentes bloqueia seu caminho. E sem muita opção, ela se lança pelo corredor e avista um armário. Sem pensar 2 vezes, ela se joga lá dentro, tranca a porta e tenta recuperar o fôlego. O problema, ela agora tá encurralada. Do lado de fora, os agentes começam a esmurrar a porta, tentando arrombá-la. O desespero então bate forte, mas quando tudo parecia perdido, a voz no telefone fala de novo: vira pra trás, minha filha. E atrás dela, uma estranha bolha de energia amarela flutua no ar. E antes que possa reagir, uma mão sai dela e a puxa para dentro. A Shen Yao fecha os olhos com força, esperando pelo pior, mas quando os agentes finalmente arrombam a porta, ela já sumiu. Acontece que o cara misterioso do telefone é o Wong. Foi ele quem atirou dali no último segundo. Agora ele tá correndo feito um louco, usando cada truque de parkour que existe para manter a Shen Yao longe do perigo. Mas os agentes não estão para brincadeira, eles sacam armas. Um deles então atira e o Wong é atingido no meio de um salto. Felizmente não foi nada grave, mas a fuga ficou muito mais complicada. Sem perder tempo, ele coloca a Shen Yao no chão e cria uma barreira para protegê-la antes de se preparar para o combate. E sem pensar muito, o Wong salta de um parapeito direto para a briga, recebendo o primeiro agente com um socão tão forte na boca que o cara deve ter reconsiderado todas as suas escolhas de vida. Nisso, outro agente tenta se aproximar, mas o nosso Proton manda pelos ares, enquanto encara mais 2 ao mesmo tempo, lá ele. No meio dessa confusão, um dos agentes consegue agarrá-lo e os outros 3 se juntam para jogá-lo com tudo contra um prédio. Mas quando a poeira abaixa, os 3 safados agentes estão estirados no chão, completamente desacordados. E o nosso prota, ele tá ali de pé, como se nada tivesse acontecido. Outro agente se adianta e o Wong percebe que o negócio vai ficar sério, então ele tira o casaco. Nisso, o agente já de saco cheio decide ir com tudo e simplesmente levanta um prédio inteiro para usar como arma. Nisso, o agente lança o prédio contra o Wong, mas ele nem pisca. Com os seus poderes, ele segura a estrutura no ar, despedaça tudo e devolve os destroços em alta velocidade. O agente até tenta bloquear, mas o Wong compacta os escombros de uma vez, causando uma explosão absurda. A onda de choque é tão forte que os 2 são lançados para dentro de uma dimensão espelhada. O Wong então solta um suspiro, que saco, mas primeiro ele precisa acabar com esse cara. Nisso, o agente saca uma arma e aponta para o Wong, como se isso fosse adiantar alguma coisa, né? Sério, mano, o cara acabou de segurar um prédio, mas no fim nem importa, armas não funcionam nessa dimensão. Só que o Wong tá sem tempo. A energia amarela de antes começa a girar ao redor dele, lançando o agente para trás direto na água. Nisso, o tempo começa a retroceder e o Wong só torce para que essa próxima tentativa seja menos caótica. Eventualmente, tudo se reinicia e o Shen Yao está de volta na biblioteca, sentada à mesa como se nada tivesse acontecido. Ela não se lembra de absolutamente nada do caos que acabou de acontecer. Em vez disso, ela percebe um jovem ao lado dela, parecendo completamente perdido enquanto pede ajuda com o dever de matemática. Os anos então se passam num piscar de olhos e agora os 2 estão num evento do colégio. O pessoal tá jogando Jenga e é a vez de Shen Yao. E nisso, ela troca olhares com o Wong e fica nervosa e derruba tudo. Pelas regras, quem derruba a torre tem que contar um segredo. Então, obviamente, todo mundo pressiona Shen Yao para dizer de quem ela gosta. Wong até dá um sorrisinho, curtindo a situação, mas os seus colegas de classe começam a zoar. Não tem chance da Shen Yao gostar de um figurante como ele, não é mesmo? Mas aí, para a surpresa de geral, incluindo a dele próprio, a Shen Yao admite que realmente gosta dele. E ela tá falando sério. Na verdade, ela tem uma queda por ele desde que se conheceram no ensino fundamental. E esse deveria ser o melhor momento da vida de nosso prota, o evento canônico. Mas é claro, o universo não quer isso não. E logo depois do evento, ele é sequestrado e tá tomando uma surra absurda de uma gangue à beira de um rio. O Wong não faz ideia de quem são esses caras, mas o chefe dele, Sun Jun, tem uma queda por Shen Yao. E depois de ouvir que ela gosta do nosso prota em vez dele, esse safado, ao invés de superar como ser humano normal, decide simplesmente sequestrar o nosso prota e transformar a vida dele no inferno. O Wong reconhece esse safado como líder de uma gangue famosa e lembra dos boatos sobre como ele vivia atormentando a Shen Yao, mas saber disso não adianta muito quando você está cercado e apanhando. Nisso, o Sun Jun pega o celular de Wong e faz uma chamada de vídeo para Shen Yao. Nisso, a guria fica horrorizado com o que vê. O nosso prota grita para esse safado deixar a Shen fora disso, porque ele não quer que ela se preocupe com ele, mas o Sun Jun tá pouco se fudendo pra esse cara. Ele quer que a Shen
Shen Yao veja o Wang sendo humilhado. Nisso, ele não perde tempo e já manda real. O Wang é um perdedor total e não tem o direito nenhum de namorar alguém tão perfeita quanto a Shen Yao. E como se não bastasse, ele ainda exige que o nosso prota jure que nunca mais vai se envolver com ela, senão ele vai jogá-lo no rio. Nisso, o nosso prota simplesmente podia dizer o que esse cara quer ouvir e sair dessa aí, mas ele nunca trairia essa guria assim, né? Tudo por mulher. Então, em vez disso, ele dá uma cabeçada no cara que tá segurando ele. Só que isso não sai como esperado, porque agora o Wang tá caindo direto no rio. Nisso, Sun Jun já entra em pânico, porque né, ele só queria assustar o Wang, não matar o cara. Ele então começa a gritar perguntando se o Wang tá bem, mas só recebe silêncio. Se o Wang acabou de morrer, então esse safado acabou de cometer um assassinato. E a Shen Yao viu tudo de camarote. Enquanto isso, lá no fundo do rio, o Wang tá afundando, mas ele nem tenta lutar, afinal ele não consegue proteger a garota que ama. Então qual é o sentido de continuar vivo? Meu Deus, mano. Enquanto a sua vida passa diante dos seus olhos, ele lembra de um dia na infância. Naquela época, o Wang fugiu de uma briga e nos padrões da escola isso foi suficiente para destruir toda a sua popularidade. E como se não bastasse, ele ainda ouviu duas garotas cochichando sobre como ele era um chorão, miserável e pobre. Depois disso, ele passou o dia inteiro na escola, remoendo a humilhação, até que todo mundo foi embora. Só que então a Shen Yao aparece. Ela estava indo embora também, mas ela parou ao ver o Wang sentado sozinho no portão. Curiosa, ela pergunta o que aconteceu e o nosso prota fica quieto. Então ela deduz que ele se esqueceu do guarda-chuva e se oferece para divergir com ela. Nisso ele até recusa, dizendo que pode ir sozinho, mas a Shen Yao só levanta a sobrancelha e lembra que ainda tá chovendo muito e sem um guarda-chuva ele vai se molhar todo. O Wang percebe que ela tem razão, mas insiste que pode esperar a chuva passar. A Shen Yao acha graça, mas logo repara um corte no braço dele e pede para dar uma olhada. Inicialmente o nosso prota acaba recusando, mas Yao insiste, dizendo que só quer ajudar a cuidar dele. No fim ele acaba cedendo e ela coloca um curativo no braço dele, finalizando com um beijo para fazer sarar mais rápido, tá ligado, né? Na mesma hora o Wang já consegue visualizar os próximos 50 anos ao lado dela. Ele agradece ela pela ajuda e a partir daquele momento os dois se tornam praticamente inseparáveis. De volta ao presente, o nosso prota desperta dentro da água e percebe uma luz brilhando no fundo do rio. Ele já afundou demais para conseguir subir antes de se afogar, então ele decide arriscar e nada em direção à luz. Ao chegar lá, ele encontra um pequeno cubo brilhante e sem pensar muito ele pega o objeto. E antes que consiga entender o que está acontecendo, o cubo simplesmente ativa sozinho e entra dentro dele, lá ele. Do nada, uma dor absurda percorre seu corpo e segundos depois ele é teletransportado para fora da água, atravessando um tipo de buraco de minhoca que o joga bem no meio de um cubo. Nisso ele desperta completamente em pânico, já que até um segundo atrás ele estava se afogando. Obviamente ele ficou aliviado por ainda estar vivo, mas a confusão sobre onde ele estava e como ele chegou ali também não era pouca. Nesse instante um sistema aparece do nada e informa o Wang que agora ele pode desenhar um círculo de 15 metros ao redor de si mesmo e se teletransportar para qualquer ponto dentro dessa área instantaneamente. Nada disso faz o menor sentido para ele, porque né, teletransporte não existe, mas antes que ele possa terminar de surtar, ele é teleportado sem aviso. Agora ele tá no alto, pairando no céu bem acima do canal. O Wang começa a surtar de novo, achando que vai despencar para a morte, mas logo percebe que ele tá flutuando, então ele tá seguro por enquanto. E quando finalmente ele se acalma e olha para baixo, ele vê o safado do Sun Jun desesperado procurando por ele na água, com medo de tê-lo matado sem querer. O nosso prota acha aquela cena hilária, mas nem tem tempo de curtir, porque segundos depois ele já tá em outro lugar. O Wang então descobre que foi parar numa sala vazia na escola. Agora ele tem certeza, ele pode mesmo se teletransportar, mas ele não faz a menor ideia de como conseguiu esse poder. De repente o sistema fala de novo e avisa que ele acabou de ativar a sua habilidade de teleporte várias vezes seguidas. O nosso prota obviamente surta mais uma vez, achando que está ouvindo vozes na sua cabeça, mas o sistema o corrige, explicando que na verdade ele tá dentro do corpo dele, lá ele, o que não é nada mais tranquilizador. Nisso ele manda o sistema sair dali, mas obviamente ele foi ignorado. Nisso um funcionário caminha em direção à sala de aula depois de ouvir um barulho estranho vindo de dentro, mas ao abrir a porta tudo o que ele encontra é uma sala vazia e uma poça d'água no chão. Enquanto isso, o nosso prota já tinha voltado para casa e depois de tudo o que rolou, ele decidiu tomar um banho para relaxar. Nisso, depois do banho, a primeira coisa que ele faz é ligar para Shen Yao para avisar que ele tá vivo, e assim que ela atende, ela começa a disparar perguntas frenéticas querendo saber se ele está bem. O nosso prota garante que tá tudo certo, mas a Shen Yao acha que o
Sun Jun passou dos limites e sugere que chamem a polícia, mas o nosso prota diz que não precisa, já que ele conseguiu sair de lá sem o Sun Jun perceber. Então, nesse exato momento, o Sun Jun provavelmente ainda está vasculhando o rio, achando que o Wong virou estatística e preocupado com quantos anos de cadeia isso poderia render. E isso foi muita coisa para um dia, então o nosso prota pede para Shin descansar e desliga. Depois ele se joga na cama e começa a pensar no que vai fazer em relação a esse tal sistema, até porque mesmo que contasse para alguém, quem iria acreditar? De repente o sistema aparece de novo e pergunta se ele já se acalmou. O Wong, ainda meio irritado, quer saber por que essa coisa continua seguindo ele, e o sistema só responde que agora faz parte do corpo dele, então não tem para onde fugir. O sistema explica que criou uma conexão com o corpo de Wong, o que significa que ele tá preso com isso para sempre. Agora oficialmente ele se tornou um usuário de Eridreg Cube Universal System, ou em outras palavras, o mestre do sistema. O nosso prota ainda não entendeu completamente, então ele perguntou onde exatamente ele estava, e o sistema revela que esse é um macro espaço dentro do cubo, apesar de ter só 3 centímetros por fora. Não. Por dentro há um espaço imenso. Nisso o Wong percebe que o sistema não está mentindo, e curioso, ele quer saber por que esse cubo se deu ao trabalho de ajudar alguém como ele. E a resposta do sistema é porque ele quer realizar o maior desejo do Wong, e esse desejo é nada mais nada menos que se tornar o rei do mundo. O Wong tá lá, treinando seu teleporte com o sistema, mas logo bate o cansaço e ele quase despenca de um prédio. O sistema avisa que as reservas de energia estão quase zero e que a partir de agora ele só vai poder se teleportar uma vez por minuto. Diante disso, o Wong resolve dar uma pausa, ele não quer acabar sem energia a 1000 pés do chão, não é mesmo? Nisso o sistema sugere um jeito mais seguro de treinar. Em teoria, ele deveria conseguir enxergar tudo no raio de 15 metros. O Wong então resolve testar, e com esse novo poder ele vê seu quarto, um casal na cama e a sua vizinha no banho. Que cara estranho, mano. Nisso ele desiste de usar essa habilidade dentro do prédio e resolve focar no jardim, mas aí do nada um gato começa a encarar ele e o Wong se assusta tanto que cai de joelho. Então o sistema dá um alerta, ele vai acabar zerado rapidinho. E apesar de ser iniciante, o Wong já tem um bom controle dos poderes, mas o seu corpo não tá acostumado a gastar tanta energia assim. O resultado, o cara simplesmente apaga. Algumas horas depois, o nosso prota acorda na própria cama, se sentindo esgotado. Parece que ele forçou demais no treino ontem, então vai pegar mais leve daqui pra frente. E foi o sistema que trouxe o Wong de volta pro quarto depois que ele desmaiou, porque ele precisava de um descanso pesado. E o sistema explica que ficar ligado ao corpo dele gasta energia, e que se continuar sugando tudo, lá ele, o Wong pode acabar indo dessa pra melhor. Afinal, se ele sumisse, o sistema também é de base. E isso faz muito sentido pro nosso prota, mas ainda é muito difícil de acreditar que ele tem superpoderes. Ele até tenta pesquisar sobre o cubo na internet, mas infelizmente não tem nenhum indiano com um tutorial explicando isso, então ele vai ter que se virar sozinho. Bem nessa hora ele recebe uma mensagem daquela guria, perguntando se ele quer almoçar com ela amanhã. O Wong já fica logo animado, mas logo ele lembra do que o Sun Jun fez com ele, e ele jura que vai fazê-los arrepender, só que não agora, porque ainda fica sem energia rapidinho. Nisso ele aproveita para perguntar ao sistema se tem algum jeito de aumentar a sua força, e o sistema explica que tem uma função automática de upgrade, basta absorver uma gema de energia e pronto, mais poder pra conta. O Wong então se empolga e pergunta quais gemas ele pode usar, e o sistema responde que teoricamente qualquer pedra pode ter energia armazenada, mas ele teria mais sorte com algo mais valioso, tipo aquela pedra rara na sua estante, ou o anel de diamante caríssimo da mãe dele. Nisso, claro que o Wong não pode gastar uma joia dessa só para ficar mais forte, mas o sistema o tranquiliza, essas aí tem energia suficiente. Por sorte, ele encontrou uma gema do lado de fora que deve servir para um bom upgrade. O Wong então pergunta onde está e o sistema aponta para o jardim lá embaixo. Sem perder tempo, ele se teleporta para lá com uma pá na mão e já quer saber onde cavar, mas o sistema diz para ele tentar achar sozinho usando a sua percepção espacial. Ele fecha os olhos, começa a escanear a área e depois de um tempo ele sente algo perto de uma árvore. Nisso, seguindo até lá, ele cava um pouco e encontra uma pedra laranja brilhante. Ela parece comum demais para ser uma gema de energia, mas vai saber, não é mesmo? Porém era só um cascalho qualquer, mas o sistema garante que dá para usar como upgrade. O Wong pergunta o que fazer agora e a resposta é simples: colocar a pedra dentro do seu cubo interno, lá ele. Nisso ele entra dentro
dentro do espaço do cubo, encosta a pedra na parede e depois de alguns segundos ela é absorvida. Ele fica chocado que isso realmente funcionou e já começa a sentir a energia percorrendo seu corpo. O sistema explica que a pedra aumentou a força dele em 2 pontos e a resistência em 1, e se ele continuar absorvendo mais essas pedras, as suas habilidades de combate vão melhorar e muito. Na manhã seguinte, o despertador toca e o Wong sai da cama ainda morrendo de sono. Ele passou a noite inteira caçando pedras de energia. De repente, ele lembra que tem aula hoje, então ele se apressa para se arrumar e chega na sala poucos minutos depois. E depois que entra na sala, a Yael já começa a pedir explicações sobre tudo o que aconteceu na noite anterior, mas logo ela percebe que toda a turma tá encarando ela e lembrando do momento que ela admitiu gostar do Wong. A galera começa a zoar e ela fica logo sem jeito. Nesse instante rola um burburinho na porta, porque o Sun Jun acabou de aparecer, e a primeira coisa que ele faz é chegar e mandar os 2 capangas dele dar um chute aleatório no aluno. O cara claramente invadiu a escola atrás do Wong, deixando a Yael preocupada, mas o nosso prota pede para ela ficar calma e se sentar por enquanto. O Sun Jun ouviu falar que o Wong ainda tá vivo, então ele entra na sala e exige saber onde ele tá, e assim que fala o nome dele, todo mundo vira na direção do Wong. Bando de fofoqueiro safado. O Wong finge logo que não é com ele, torcendo pra esse safado do Sun Jun desistir, mas já era tarde. O cara já avistou o Wong e já começa a subir as escadas para ir até ele, e não parece que dá pra fugir dessa briga, mas com os novos poderes ele deve conseguir dar conta. E só pra garantir, ele logo pergunta pro sistema se ele tem alguma chance de vencer, e o sistema responde que essa luta vai ser fácil. O nível médio de combate dos alunos dali é 5, enquanto o dele agora é 22. De repente, a guria tenta convencer o Sun Jun a desistir, preocupada com o Wong, mas o Sun Jun só aproveita a chance para falar mal dele. Yao perde a paciência e manda ele vazar, mas o Wong já teve o suficiente dessa palhaçada, dessa patifaria, dessa safadeza. Ele se levanta, pede desculpas pra Yao por ter deixado o Sun Jun incomodar ela por tanto tempo, e diz que agora vai resolver isso. O Sun Jun fica logo ofendido que o Wong acha que pode enfrentá-lo, e cheio de confiança ele já agarra o nosso prota e ameaça de acabar com sua vida. Só que o Wong reage na hora, segurando o braço dele e apertando com tanta força que o Sun Jun congela por um instante. O Wong já encara ele e avisa: se você continuar mexendo comigo e com a Ya, eu vou te arrebentar, seu merda. O Sun Jun ainda tá tentando entender que tipo de bomba o nosso prota tomou pra ficar tão fortinho, mas antes que possa fazer algo, o professor da turma aparece e manda ele e seus capangas caírem fora, porque eles nem fazem parte dessa classe. O Sun Jun não quer que eles chamem a polícia, então ele resolve ir embora, mas antes de sair, ele chega bem pertinho do nosso prota e sussurra no ouvidinho dele: se você não quiser que a sua vadia se machuque, então vá até a quadra de basquete da cidade essa noite, eu vou te pegar lá, hein. E assim que ele vai embora, a Yael pergunta o que ele falou, mas o Wong desconversa e diz que não foi nada de importante, e coincidentemente ou não, ele diz que tá com uma dor de cabeça repentina e talvez tenha que matar a aula hoje. Pouco tempo depois, o Wong chega na quadra exigindo saber onde o Sun Jun tá. Ele olha pro alto e vê o cara sentado na arquibancada rindo. Pra ele não tem como o Wong fugir agora, e pra piorar, essa luta nunca foi pra ser justa. O Sun Jun trouxe toda a gangue dele pra pular em cima do cara. O sistema alerta: tem 13 oponentes ali, mas o Wong ainda acredita nos seus poderes e pergunta quais são as suas chances de vitória, mas para seu desespero, o sistema responde que é só 20%. E de repente toda a confiança que o nosso prota tava já dá uma balançada, e o Sun Jun percebe e começa a zoar ainda mais. Ele junta seus capangas formando um paredão na frente do Wong, mas antes de começarem a porradaria, o Sun Jun dá uma última chance. Se o Wong pedir desculpas e implorar por misericórdia, talvez ele alivie. E o nosso prota logo recusa essa oferta e já começa a insultar o Sun Jun e toda a sua gangue, dizendo que eles são covardes demais para enfrentá-lo no mano a mano. Ele tá mesmo tentando provocar o Sun Jun para conseguir uma luta justa, e o Sun Jun sabe disso, mas ele não pode deixar essa provocação passar. Ele já está prestes a partir para cima do Wong, mas um dos seus homens se adianta e se oferece para lutar no lugar dele. Esse é o Kong, o mais forte do bando. Todo mundo tem certeza de que o Wong vai ser destruído. Até o próprio Wong fica meio na dúvida, então ele pergunta pro sistema qual é o nível de combate do Kong, e a resposta vem rápido: é só 10. Então talvez não seja tão difícil assim. Nisso o Kong logo arremessa uma bola de basquete na direção do nosso prota, mas o sistema avisa a tempo e ele desvia no reflexo. O Wong logo parte pra cima no soco, mas o Kong tá desviando e bloqueando como se fosse um lutador profissional. Enquanto isso, de volta à sala de aula, a Yael tá preocupada. O Wong tá
tava agindo muito estranho mais cedo e agora nem atende o celular. Algo tá errado e ela decide fazer alguma coisa a respeito. Na quadra, o Mano Kong continua tentando acertar o nosso prota, mas até agora ele não conseguiu nem encostar nele. E pior, já tá começando a se cansar. O Wong percebe que só precisa dar o golpe final agora. O Kong faz mais uma investida, mas o Wong é rápido demais. Ele pega a perna do Kong no ar e a partir daí já era. Ele dá um soco elétrico na boca do mano e lança ele direto na parede. O resto da gangue logo fica em choque, porque o mano deles perdeu, e ainda mais pra um Zé Ninguém como o Wong. Nisso eles olham para o Sun Jun esperando ordens, e o Sun Jun só ri e grita que mesmo que o Wong tenha vencido o Kong, ele ainda tá sozinho contra um bando de gente, e no final ele vai perder de qualquer jeito. Nisso nosso prota pergunta pro sistema se as suas chances de vitória aumentaram agora que o Kong tá fora de combate. O sistema faz os cálculos, e as suas chances só subiram para 30%, ou seja, o nosso prota ainda tá muito ferrado. E esse, meu mano, foi a parte 2 desse anime aí, que eu ia trazer só pros membros, mas eu resolvi trazer pra vocês também, né? Porque eu não vi muita gente trazendo, então eu queria ser exclusivo, tá ligado, né? O pai é brabo. Muito obrigado pelos 10k, mano. Acho que eu não tinha agradecido antes, na parte 1 desse vídeo, mas muito obrigado mesmo de coração. Eu já agradeci muito, mas eu vou continuar agradecendo, mano, fazer o quê? E se você gostou dessa parte e quer a continuação, por favor, deixa seu like, se inscreve no canal e ativa as notificações pra não perder nenhum vídeo aqui. E lembre-se, mano, o 10 Animes ama você.